assistir, possa assistir depois. Então vamos começar, muito boa noite. Então, como eu falei, a gente já vem fazendo todos os domingos às 20 horas as nossas pré-aulas para falar sobre os 10 passos do método da qualidade corporativa. Gente, eu vou fazer de novo uma rápida intro para o pessoal aqui que está chegando por um acaso agora e está assistindo essa pré-aula pela primeira vez. Vou explicar o que é um pouquinho o método. Então, quem está assistindo aqui pelo Instagram caiu aqui nessa live por acaso, só para contextualizar você. A gente está fazendo essa transmissão também pelo Zoom. E muitas das pessoas que estão aqui no Zoom são pessoas que já estão inscritas para fazer o treinamento do método da qualidade corporativa, ou que vão se inscrever, ou que querem aprender um pouquinho sobre o que é este treinamento. Então, se você está assistindo aqui pelo Instagram, eu já vou te convidar para vir para o Zoom, porque eu vou compartilhar slides, tá? E como que tem funcionado isso? O método da qualidade corporativa, na verdade, é o nosso método de trabalho. Eu sou a arquiteta Priscila Benck, sou especialista em projetos para ambientes de trabalho e junto com a minha equipe no Escritório da Qualidade Corporativa, há alguns anos, a gente vem atuando exclusivamente para um mercado que não é residencial. A gente decidiu trabalhar somente com as áreas corporativas. O que significa isso? São todas aquelas vendas de projetos e serviços de arquitetura para B2B, para empresa. Então, são vendas para empresas que podem ser lojas, que podem ser escritórios, que podem ser hotéis, que podem ser clínicas. É tudo que são empresas, tá? E daí, a partir, então, desses últimos anos, a gente viu a necessidade de estruturar um processo de projeto, um processo de trabalho para que a gente pudesse trabalhar em parcerias com outros escritórios de arquitetura, já que a nossa equipe é pequenininha, nós ficamos em Porto Alegre e a gente queria muito poder atender empresas em outros lugares do país. Então, a gente desenvolveu esse método. Inicialmente foi algo bem informal e a gente pegou vários alunos nossos e trabalhamos em parceria para validar esse processo. E depois que a gente viu que isso estava dando certo e que a gente queria muito que a gente pudesse ampliar essa nossa rede de parceiros e pudesse trabalhar mais em conjunto para atender aí mais empresas pelo Brasil, a gente estruturou então um método, um processo de projeto que envolvem 10 passos. 10 passos. Então, toda aquela coisa, quem aqui faz projeto? Deixa eu ver quem é que está aqui no Instagram. Sabrina, Marisa, Arquitetando Sonhos, ó, a maioria aqui, pessoal, é da área de projetos, né? Não sabe aquela coisa que cada vez de um cliente a gente faz de uma forma diferente, e ai meu Deus, e ai meu Deus? Não, vamos fazer um processo de projeto com ferramentas, com práticas, de forma que eu posso fazer um processo, a parte a primeira e a segunda parte, e depois a Bruna, por exemplo, que está aqui, pode fazer a terceira e a quarta parte, depois a Priscila pode fazer a quinta e a sexta, a Camila pode fazer a sétima e a oitava e assim por diante. Então, a gente consegue compartilhar um processo de projeto. Foi por esse motivo que a gente quis fazer o método, e esse ano de 2020 a gente decidiu, então, compartilhar este método com mais pessoas. Algumas eu sei que já botaram lá um nomezinho para nós, que a gente está arrecadando aí quem é que quer ser nosso parceiro, para a gente já criar essa rede. E daí, com essa rede, a gente quer que todo mundo siga o mesmo método de trabalho. Seja para a gente trabalhar juntos, seja para vocês, se vocês quiserem também aplicar isso simplesmente no seu escritório. Então, deixa eu já dar uma boa noite para quem colocou aqui no Zoom. Elô tá aí, Roberta também, boa noite, Fernanda também. Que bom, gente, tá cheia essa sala aqui do Zoom de novo. Vocês são sensacional, hein? A gente tá aqui desde a primeira pré-aula, já fazem 5 semanas. Só para vocês terem uma ideia, essa já é a quinta pré-aula, já fazem 5 semanas, então, que a gente está fazendo todo domingo essas pré-aulas. Nós vamos fazer durante 8 semanas. Então, temos mais 3 que vão acontecer sempre nos domingos. E daí nós vamos ter um encontro. E em função desse cenário, nosso encontro será online, nosso primeiro encontro, que é no dia 25 de abril. A gente tem um encontro marcado pela manhã, aonde a gente vai falar sobre um novo passo, que semana passada eu não falei direitinho para vocês, mas agora a gente estruturou e está tudo certinho. Nós incluímos, junto desses 10 passos do método, um passo zero. E o que vai ser esse passo zero, que é o que nós vamos falar no dia 25 de abril. Quem tiver inscrito vai participar, então, desse treinamento online com o passo zero e o passo 1. O passo zero, eu já vou compartilhar aqui,
o pessoal que tá aqui no Zoom e deixa eu ver se eu consigo já compartilhar. Acho que é mais fácil. Deixa eu ver uma coisa. Eu queria abrir o site para vocês verem. Eu não sei se vocês viram que a Kiane mexeu no site. O site é métodoqualidadecorporativa.com.br. Eu acho que eu tenho que abrir aqui primeiro e daí eu compartilho. Exatamente, porque eu fechei. Quem está aqui no Instagram, deixa eu botar aqui para vocês o site, porque o site agora ele está diferente. Método peraí que eu tô escrevendo, .com.br. Tá. Esse site, gente, tanto vai servir para vocês se inscreverem para essa pré-aula que a gente está fazendo agora e vocês receberem o link do Zoom, quanto para quem quiser saber mais como funciona este treinamento do método. Nós fizemos uma alteração e eu vou compartilhar aqui com o pessoal que está online aqui no Zoom também. Eu vou compartilhar a tela, gente, para todo mundo ficar a par. Eu já falei com as pessoas que estavam inscritas individualmente, mas eu quero que todos, de repente, quem não tenha visto que a gente mexeu nas datas, estejam já a par. Então, vocês já devem estar vendo aqui o site. Deixa eu tentar virar a câmera aqui para o pessoal. Segura aí. Do Instagram, ó. Então, aqui está o site do Método da Qualidade Corporativa. E o que nós incluímos aqui? Nós vamos ter 2 momentos agora. A gente tem um momento online, que vai acontecer dia 25 de abril. E a gente vai ter uma segunda parte, que é o nosso treinamento, que já estava marcado, presencial, que vai acontecer no dia 27 de junho, tá? Então, já anotem aí. Algumas pessoas já me perguntaram, Pri, mas será que 27 de junho a situação já vai estar normal? Não sabemos, né, gente? Esperamos que sim. Caso não esteja ainda normal, a gente vai adiar para a gente poder estar seguro, tá, para todo mundo. Então, o que mudou? Mudou que nós estamos com 2 partes. Então, esse treinamento ele vai ter 2 partes. Uma parte, então, ela vai ser online e ao vivo. Então, estaremos juntos no dia 25 de abril, das 9 da manhã ao meio-dia, onde nós vamos falar sobre o passo 0 e o passo 1. E depois, no dia 27 de junho, das 9 às 19, ou seja, teremos 10 horas juntos, estaremos nesse treinamento presencial em São Paulo, onde a gente vai praticar muito de todos esses passos. Só para relembrar, então, e para ficar claro para todo mundo o que vai acontecer em cada dia. No dia, então, 25 de abril, a gente vai ter um novo passo que nós incluímos aqui, que é o passo 0, e que vai ser extremamente necessário para todos que estão, inclusive quem está aqui no Instagram. Gente, nós vamos precisar repensar as coisas depois desse período de quarentena, tá? Isso aqui, o mercado todo está sendo impactado por tudo isso que está acontecendo e a gente precisa olhar para o nosso serviço e ver de que forma que a gente também vai conseguir se adaptar a este novo mercado, porque sim, eu botei ali, ó, oportunidades. Nós teremos oportunidades, sabe por quê? Porque o mercado que mais vai ser impactado com tudo isso é o corporativo. E agora é a hora da gente mostrar o quanto o ambiente físico pode sim ajudar as empresas a voltarem a vender, a voltarem a ter profissionais produtivos, porque essa vai ser a principal necessidade assim que a gente retomar tudo isso, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, o que está mudando no mercado, que novas oportunidades a gente vai ter para nós e como que a gente reinventa os nossos serviços. Eu acho que esse momento também está sendo uma prova aí para todo mundo que quem trabalha com projeto, né? Projeto físico, obra. Oh, meu Deus, será que a gente não tem como oferecer nosso serviço de uma forma diferente? Vamos nesse dia, então, nesse nosso treinamento online, a gente vai falar sobre isso e nós vamos falar sobre esse primeiro passo que é extremamente necessário. Por isso que eu não quis deixar esse primeiro passo lá para junho, porque isso aqui a gente precisa trabalhar agora, tá? A gente precisa, nesse momento de instabilidade emocional, de instabilidade econômica, seja lá o que está acontecendo tudo, a gente precisa se concentrar na gente, porque se a gente não estiver bem, gente, a gente não consegue fazer nada, tá? Depois, a partir disso, então, isso aqui a gente vai ver nesse dia, 25 de abril, treinamento online, das 9 da manhã ao meio-dia, são 3 horas de treinamento. Depois, no dia 27 de junho, então a gente segue com os nossos passos, conforme a gente já tinha previsto. Então, a gente vai falar do passo 2, imersão empática, passo 3, definição de personas,
4, cocriação de estratégias, 5, compatibilização de resultados, 6, relatório final, 7, desenvolvimento de projeto, 8, entrega de projeto, 9, acompanhamento pós-projeto e 10, aprendendo de fora para dentro. Como é que a gente aprende com tudo isso? Então, está claro para todo mundo como é que ficou essa diferença? O que mudou? Teremos, então, mantemos o nosso presencial, nós vamos fazer muita prática nesse dia presencial, mas a gente quis sim manter um momento online, e daí o que nós vamos fazer? Do dia 25 de abril até o dia 27 de junho, estaremos conectadas online, já estamos, na verdade, com um grupo fechado no Telegram, mas a gente quer reforçar que realmente esse período também seja útil para a gente realmente começar a entrar e botar em prática o método da qualidade corporativa, tá bom? Se você quiser se inscrever somente para o online, não tem problema, pode ser, mas eu reforço muito que é muito importante que vocês façam os dois, tá? Quem já estava inscrito, obviamente, ganhou essa parte online aqui, tá tudo certo, assim como todo o conteúdo do Telegram, tá? Então, se você rolar para baixo, aqui fala mais um pouquinho das ferramentas, e aqui tem daí as condições, se você quiser se inscrever só no online, ou se não fazer os dois, o online e o presencial. Aproveite esta condição, que tem um valor diferenciado, que é até antes do treinamento online, tá? Depois fica um valor superior. E eu vi que teve gente aqui me perguntando qual é o ID da reunião do Zoom, Verônica. Vocês entrem no site do método, ó, e aqui onde diz pré-aulas gratuitas, gente, só se inscrevam aqui, ó. Isso aqui é gratuito. No momento que você se inscrever, no e-mail que você colocar ali, você já vai receber o link para esta aula do Zoom, tá? Então, acessem o Zoom. Você vai receber também o link das gravações das últimas pré-aulas. Então, eu já vou encerrar aqui este compartilhamento para voltar para as meninas aqui que estão no Zoom. Vou virar de volta aqui a câmera. Feita a intro? Tá todo mundo alinhado? O que é isso que a gente está fazendo? Já deu tempo para o pessoal entrar aqui no Zoom? Ainda é possível ver os encontros que passaram? A Sabrina perguntou. Sim, as últimas pré-aulas estão gravadas. Pessoal do Zoom, vocês conseguiram acessar as gravações? A gente mandou por e-mail, legal. Então, tá tudo gravado no nosso canal do YouTube. Você pode entrar por ali, Sabrina, Qualidade Corporativa no YouTube, ou então, no momento que você se cadastrar para essa pré-aula aqui de agora, você já recebe tanto o link do Zoom quanto o link da gravação das últimas aulas, tá? Quando a Ju está escrevendo, quando se tem um método de trabalho se torna muito mais produtiva e com certeza quem ganha é o cliente, pois o trabalho se torna mais completo. É legal que a Ju trouxe isso, porque esse é um dos nossos argumentos, inclusive de venda para o cliente. O método ele pode ser um argumento de se diferenciar de outros processos de projeto, porque a gente deixa muito claro para ele o que nós vamos entregar e o que vai acontecer em cada etapa, porque é exatamente, uma empresa funciona a partir de processos. Então, se a gente consegue entregar um trabalho a partir de processos também, se torna muito mais claro, o cliente consegue visualizar melhor o que é que a gente vai entregar e como que a gente vai fazer isso. Legal? Vamos começar, então? Dito tudo isso, deixa eu compartilhar aqui, então, novamente com o pessoal do Zoom. Peraí, que ainda não está compartilhando, eu acho, né? Vamos lá, então, nossa quinta pré-aula. Eu estava passando para a Paty, que faz a nossa assessoria, as aulas, e ela disse assim, ei, Pri, qual é a média de tempo das aulas? Daí eu disse, eu acho que deve ter dado uma horinha. Gente, eu fui ver, tem umas pré-aulas lá de quase 2 horas. Caramba, a gente falou bastante. Eu nem somei ainda quantas horas já deu de conteúdo, mas tem bastante coisa, viu? Quem quiser fazer uma maratona essa semana e assistir as últimas pré-aulas, façam isso. O objetivo dessas pré-aulas é a gente fazer uma preparação para começar a entrar no clima de tudo isso. Obviamente que o conteúdo de forma mais profunda a gente vai ver no treinamento, tanto no online quanto no presencial, tá? Então aqui o que eu quero mostrar principalmente é para vocês entenderem a lógica de tudo isso, quais são os assuntos de cada um desses passos do método e também trazer algumas fontes, algumas referências de onde a gente tira essas informações. Bom, então, entrando na nossa pré-aula 5, acho que a Bruna que eu estou enxergando. Bruna, você está conseguindo ver aqui? Vocês estão conseguindo ver o compartilhamento? Só me deem um okzinho, a Pri também está aí. Tá, legal. Então, gente, vamos lá. E eu queria começar com essa frase, que é uma frase que a gente já usou muito
A gente sempre começa com uma frase, né? Mas eu gosto muito de começar com essa frase inicial, menos julgamento, mais empatia. Simples assim. Menos julgamento, mais empatia. Simples assim. Ju, querida, não recebi o e-mail, Pri. Dá uma olhadinha no spam. É um e-mail que vai automático, tá? No momento que você se cadastra ali, se caso não deu com esse e-mail, tenta um outro se tu tiver, Ju. Às vezes cai no spam. Isso que tem que tomar cuidado, tá? Já estou inscrita, mas posso olhar depois. Tá. Menos julgamento e mais empatia, principalmente nesse momento que nós vamos falar nesse nosso quinto passo, que é sobre compatibilizar um montão de informação, que num primeiro momento vai parecer que, meu Deus, não tem nada a ver, vocês vão olhar, nossa, tem cada bobagem aqui que a pessoa quer falar, que bobagem, né, nos levantamentos que a gente faz, quem já assistiu às últimas pré-aulas. E agora é o momento que a gente realmente não pode julgar, porque aquela informação que num primeiro momento pode parecer nada a ver, depois pode ser muito útil, tá? Para algum argumento de projeto que a gente tenha que dar. Então, eu acho que isso é um exercício diário que a gente tem que aprender a fazer, porque falar sobre empatia tá virando modinha, tem um monte de gente falando sobre empatia, mas você realmente viver o que é empatia é uma coisa bem diferente, bem diferente. E a gente tem que conseguir. Botei assim, simples assim eu terminei a frase, mas na verdade é um processo de aprendizado que a gente tem que todo dia, diariamente, ficar se exercitando, tá? Então, já falamos um pouquinho sobre o método, né? Já está claro que vão ter duas partes. Então, uma parte vai acontecer 25 de abril online, depois a gente se encontra presencialmente em São Paulo no dia 26 de junho, tá? 27, desculpa, 27 de junho. Aqui eu também não vou me tornar muito repetitiva, estou passando aqui uns slides, gente, no Zoom, quem está aqui no Instagram, mas para quem que é esse treinamento, é realmente para quem está disposto a trabalhar para um mercado que não é residencial. Por quê? Isso aqui eu gosto muito de reforçar, porque esse método ele é baseado em 4 principais pilares, que são os pilares que o mercado não residencial valoriza neste momento, que é a neurociência aplicada à arquitetura. Então, nós vamos falar, sim, de como introduzir a neuroarquitetura no projeto, que eu acho que é um dos grandes desafios. A gente recebe muita pergunta hoje, eu estou estudando neuroarquitetura, mas como é que eu ponho isso em prática? Beleza, vem para o método que a gente vai botar isso em prática. Sustentabilidade, precisa. Isso é uma questão ambiental, é uma questão de política ambiental, as empresas valorizam isso, precisam disso, tá? Design Thinking, a gente tem visto que existem algumas metodologias que estão sendo já aplicadas dentro dos ambientes corporativos, entre os profissionais das empresas, e que a gente pode sim trazer essa linguagem para o nosso processo de projeto. E isso tanto é positivo porque entra no mesmo diálogo e no mesmo tipo de atividade que os profissionais já fazem, quanto para nós traz muitos insights de projeto. Na semana passada a gente abordou exclusivamente esse passo, né? E eu acho que deram vários insights aí bacana. E foco nas pessoas, e aqui entra muito o olhar da psicologia, da neuropsicologia, que a gente também entra com esse olhar, com esse pilar, na verdade, no nosso método, tá? Então, são baseados nesses 4 pilares. Então, o que vamos falar hoje? Hoje a gente juntou 2 passos, gente. Então, hoje, a gente vai, nessa pré-aula de hoje, a gente vai falar sobre o passo da compatibilização de resultados e também da elaboração de um relatório final. O que significa isso? A gente já passou pelos passos anteriores, que o primeiro era começando de dentro para fora, era se preparar para todo esse método. O segundo era a gente fazer uma imersão empática dentro da empresa, então fazer aquelas pesquisas, fazer as entrevistas com as pessoas, observar, fazer mensuração de respostas fisiológicas, levantamento físico, tudo isso. Então a gente fez no passo 2. No passo 3, a gente definiu as personas, a gente definiu como são as pessoas que trabalham nesses lugares ou que circulam por esses espaços. Depois, a gente falou sobre cocriação de estratégias, que entrou as questões de design thinking, as sessões de design thinking que a gente aplica. E agora, chega um momento que a gente tem um montão de informação e a gente precisa compatibilizar isso. E a gente precisa compatibilizar isso e colocar isso num formato que o cara lá que nos contratou vai entender e vai valorizar. Tanto que eu hoje, Priscila, presto muitos serviços para empresas que vão até o passo 6. E eu vendo isso como uma consultoria. Então, eu nem risco no papel, a gente nem entrou no projeto ainda.
Isso pode ser serviço para você vender para uma empresa. E tem muita gente que quer isso, que é um passo, até aí a gente foi antes do projeto. Então, o que a gente precisa levantar de informação, e essas informações, elas vão ser depois descritas em um relatório, uma lista de estratégias para o projeto. Isso tem um valor gigante. Toda aquela etapa lá de briefing que a gente ficava no projeto, que às vezes não coletava todas as informações, aí depois você já estava fazendo o projeto, daí via que faltou uma informação, ou tem alguma coisa equivocada, voltava etapas. Tudo isso a gente evita com este relatório. Então, por isso que isso é sim um trabalho que exige muita profundidade, muito tempo, inclusive, de envolvimento, mas que a gente pode vender como serviço separado, tá? Bom, existem vários itens que correspondem a esses 2 passos de compatibilização e de relatório final, que a gente vai abordar cada um deles no nosso treinamento mesmo, mas hoje de uma forma mais ampla, eu queria principalmente que a gente se focasse em interpretação de resultados, estrutura do relatório final, lista de estratégias e benefícios e consequências desta lista. O pessoal do Zoom já está acostumado, né? Mas só para reforçar, tem aqui embaixo um chatzinho, qualquer dúvida, se eu vou falando muito rápido, vocês vão botando ali, tá? Se não ficou claro alguma questão, e daí eu vou respondendo à medida que eu consigo ir vendo o chat. E pessoal que está aqui no Insta, lembrando que se vocês quiserem ver esses slides que eu estou passando aqui, venham para o Zoom, tá? Como você faz isso? Entra aqui no site que eu botei, que está fixado ali, entram no método qualidadecorporativa.com.br, vocês vão se inscrever nas pré-aulas e daí automaticamente você recebe o link para entrar no Zoom. Depois que você se inscrever a primeira vez, você não precisa mais se inscrever, você vai sempre receber esses e-mails todos os domingos com o link da sala aqui do Zoom, tá bom? Então vamos lá. Que resultados são esses que a gente vai começar a ter que interpretar? Primeira coisa, eu coloquei aqui os últimos 3 passos, né? Que é a imersão que a gente falou. Então, todas as informações que a gente coleta na reunião, na pesquisa online, nas observações, nas entrevistas presenciais, as respostas fisiológicas, tudo isso vai gerar um monte de dados. A parte das pessoas também vai gerar muitos dados, identificar quem são essas pessoas. E depois, nas sessões de design, vai gerar muita informação também. E agora é o momento que a gente tem que pegar tudo isso aqui e compatibilizar. E ver o que está se repetindo. E ver o que não está coincidindo, que pode acontecer. E ver o que são pontos que são alertas daqui a pouco de algumas questões que nem dizem diretamente respeito ao ambiente físico, mas que foram levantadas. Tudo que é levantado, a gente coloca depois isso em relatório, obviamente de uma forma estruturada. Mas é o momento que nós vamos pegar todos esses dados que a gente obteve dos passos anteriores, vamos olhar para todos eles, interpretar eles e procurar criar categorias das coisas para a gente poder buscar referências de possíveis soluções. Também vai ser um momento em que nós vamos trazer aqueles nossos 4 pilares para cá. Então, na hora quando eu mencionei da gente buscar referências para tomar decisões para o projeto, vai ser um momento, por exemplo, da gente olhar para evidências neurocientíficas, pesquisas que já existem aí da área da neuroarquitetura, e ver o que eu posso agregar de valor a esses itens que eu compatibilizei. É a hora da gente olhar para os conceitos de sustentabilidade e a gente pode se basear daqui a pouco numa própria listagem de checklist de uma certificação, da certificação WELL, por exemplo, e a gente pode fazer um projeto que está se baseando nas indicações da certificação WELL, ou eu posso pegar qualquer outro tipo de certificação, aqui eu estou citando a WELL, tá? Mas a gente sabe que tem várias certificações ambientais que nos dão referências que a gente pode trazer para o projeto. É o momento que nós vamos pegar todas as ideias que saíram lá no Design Thinking e vão aplicar para cá, e também vai ser o momento que a gente vai pegar todas as evidências com focos nas pessoas, baseadas em psicologia, e trazer para cá. E daí, gente, o que vai começar a acontecer, tá? Vai rolar muita informação, e é por isso que a gente tem que ter um checklist. Então, vocês que vão estar no treinamento do método, vocês vão receber esse checklist para ver tudo que a gente precisa, de fato, considerar nesse momento.
Eu trouxe aqui, de uma forma geral, 8 pontos, tá? Só para a gente começar a falar, que a gente vai precisar nesse momento. Primeiro, é o momento daquele caderninho, que é bom que vocês tenham um caderninho para cada cliente. E esse caderninho é o caderninho dos insights, é o caderninho dos bastidores. É o caderninho que a gente vai levar desde lá da nossa observação física que a gente vai fazer na empresa. É o caderninho que vai ficar do lado ali das nossas fichas nas entrevistas. É o caderninho que na hora que a gente for avaliar o resultado da pesquisa online, a gente vai fazer as nossas anotações. Então, esse é o momento de trazer essas anotações, tá? Botei aqui anotações mais fichas de entrevista. Vocês lembram que aquelas entrevistas presenciais, a gente falou em coletar esses dados, e eu disse que eu praticava isso à mão. Então, o que é o resultado disso? É uma pilha de folhas com todas as anotações que a gente obteve de cada uma daquelas entrevistas. E, gente, pensem que isso, e a gente tem que calcular em honorário isso é um tempo para a gente compatibilizar isso. Então, como que a gente faz na nossa equipe, tá? A gente gosta, sim, de escrever à mão. E daí, no momento que a gente termina de fazer aquelas fichas, naquele intervalinho entre uma pessoa sair e entrar outra, aqueles 5 minutinhos que dá de intervalo, a gente ali já pega na ficha com um marcador de texto e já marca os principais pontos que a gente viu a partir daquela conversa. Ou a gente faz as anotações, risca o que é realmente importante, porque isso vai facilitar muito neste momento de compatibilizar. Porque é muito difícil, às vezes, se tu não tem nem um marcadorzinho, se tu não tem nada indicando o que foram os principais pontos, tu vai ter que ler de novo todas essas fichas. E isso leva um tempão para ser feito. Então, é legal, já lá na hora das entrevistas, preencheu a ficha, já marca os principais pontos, que isso vai facilitar muito nesse momento aqui da compatibilização. Um outro ponto que você tem que ter nesse momento é já o computador aberto, com o resultado da pesquisa online. E essa pesquisa online, que já rolou com todos os usuários desses ambientes que a gente vai trabalhar, eu indiquei para vocês fazer no Google Forms, vocês lembram? No Google Formulários. E por que eu acho muito legal trabalhar com esse tipo de aplicativo? Pode ser outros também, tá? Tem vários no mercado de pesquisas, tem aquele Typeform, tem uns outros. Mas o que é bacana? Eles geram gráficos. E nesse momento que a gente está compatibilizando as informações, de novo, não é o momento, eu não vou ter como ler ali as respostas individuais de cada um dos formulários online que foram preenchidos. Não vai dar. Eu vou ter que olhar para os principais pontos. Então, se eu consigo já estar ali com o computador aberto, com todos os gráficos correspondentes aos resultados da pesquisa, fica muito mais fácil de eu coletar essas informações. Entendem? Então, vai ter lá uma pergunta que vai dizer: qual é o seu nível de satisfação com os seguintes ambientes? E daí vai ter sanitários, vai ter copa, vai ter área de descompressão, vai ter não sei o que lá. E daí você já vai ter um gráfico que já vai mostrando. E daí você já vai ver rapidamente, você já vai bater o olho e vai ver, putz, a maioria está incomodada com os sanitários. Tem algum gap aí, tem algum problema aí. E daí você começa a coletar essas informações, então isso já entra para a tua compatibilização, ó, que teve um ponto muito forte que foi visto. Poxa, tá batendo com as entrevistas, porque eu já tinha marcado ali o meu marcadorzinho, muita gente reclamando dos banheiros. Então, isso começa a ser um ponto que você vai com post-its, e acho que é o próximo que eu botei, post-its coloridos. Comecem a partir... Eu gosto muito de post-it, tá? É um método que a gente usa muito. Então, a gente tem muito post-it. E a gente começa a dividir por cor, tá? Sanitários é um ponto que está sendo falado. O que está sendo falado de sanitários? É o post-it, sei lá, laranja. Então, tudo que vai ser falado de sanitário, nós vamos botar nos post-its laranja. Depois vai ter, sei lá, copa, que é o post-it rosa. Legal. Tudo que foi falado sobre a copa, a gente começa a botar. E a gente vai construindo um mapa mental com todos esses pontos que estão sendo falados. Olha, tem gente aqui da Espanha nos assistindo. Ilhas Canárias, que delícia! Na Proyectos. Sejam bem-vindos. Gente, tá dando para acompanhar aqui no Instagram? De novo, eu tô fazendo essa transmissão com slides no Zoom. Quem puder ir pro Zoom fica melhor, tá? Só entrar no site aqui, Método Qualidade Corporativa, se inscreve, você recebe o link do Zoom. A Ju diz que ama post-it. Pessoal aqui do Zoom, vocês também usam post-it? É legal, porque visualmente ele começa a facilitar, né, a nossa coleta de informações.
Bom, os quadros resumos do Design Thinking nesse momento também vão ser bem importantes. Então, é bom que aqueles quadros lá que a gente fez, e quem assistiu semana passada deve se lembrar disso, lembram que a primeira ideia da sessão, a primeira rodada da sessão era botar um monte de ideias. E daí rodava um monte de grupos, as pessoas botando ideias sobre os principais desafios que a gente já tinha considerado para a sessão. E daí depois tinha que voltar a equipe original de cada uma daquelas ilhas de desafio e ver o que era o resumo, o que de fato a gente tinha que levar em consideração. Então a gente tem que pegar esses quadros resumos nesse momento, tá? As plantas baixas dos ambientes que a gente vai trabalhar vão ser bem importantes nesse momento, assim como os levantamentos de fotos, tá? E nós gostamos de papel, tô dizendo aqui minha experiência, tá? Talvez cada um vai seguir a sua, mas a gente gosta também de imprimir algumas imagens, e daí a gente tem tudo isso muito visual. Então a gente começa a ter os post-its, a gente tem os quadros resumos, a gente tem fotos do ambiente, a gente tem as plantas. Por quê? Porque isso vai nos ajudar a entender algumas coisas, né? Então, sei lá, se várias pessoas estavam falando, eu tô com a questão dos banheiros na cabeça, porque essa última empresa falou muito dos banheiros. Então, assim, tinha muita gente falando que tinha um cheiro desagradável, que acontecia pela manhã em tal área da empresa. Então, a gente já foi ali localizar que a área era aquela, daí a gente viu que tinha realmente uma parte de esgoto ali próximo que poderia estar ocasionando esse cheiro. Então, daí começam a se criar algumas ideias na nossa cabeça para entender o porquê de algumas coisas que as pessoas levantam e que, num primeiro momento, nem elas sabem o porquê, né? Então, a gente vai começando a entender, a mapear. É bem importante que toda a equipe que participou do levantamento, toda a equipe que participou das entrevistas, todo mundo esteja participando também dessa etapa, tá? Aqui é o momento, e a gente faz até essa última entrega que a gente fez semana passada. Imagina, a gente está em home office, toda a equipe, né? Mas a gente veio todo mundo para uma sala, que nem o Zoom, e juntas, tá, vamos nos lembrar o que que foi falado. A gente tem que estar trocando, porque às vezes é uma informação que eu recebi, aí a Kiane ouviu de outra pessoa outra informação, aí a Carol ouviu de outra pessoa outra informação. Então é um momento que a gente tem que compatibilizar também o que cada um ouviu. Então tudo isso aqui vale para cada uma das pessoas envolvidas, tá? Ali as anotações, aí elas vinham com as anotações dela e assim a gente vai construindo. É o momento da gente trazer as pesquisas científicas, então quando a gente fala em neurociência aplicada à arquitetura, a gente está falando em base de evidências neurocientíficas, então é o momento que a gente vai pegar essas evidências, essas pesquisas e vai também trazer aqui para o jogo, porque todos esses levantamentos que a gente começar a fazer, a gente vai ter que justificar de alguma forma a aplicação deles. E esse método, ele é baseado em pesquisas científicas. Eu vou tentar inverter aqui no Instagram, vamos ver se vocês conseguem ir olhando, ó. Acho que até facilita. Então, a gente que está aqui no Instagram, eu estou compartilhando esses slides pelo Zoom. Então, o último ponto, só para a gente concluir, é o nosso mapa de personas. Aqui também é o momento da gente trazer esse mapa de personas e como que a gente faz isso, tá? Lembra aquele, acho que foi na penúltima aula, a gente falou sobre identificação de personas, e daí a gente faz isso em forma de mapa mesmo. Então, a gente também, né, de novo, visual, a gente coloca cada uma das páginas que representa uma persona e a gente começa a colar esses post-its junto desses mapas de persona para identificar quais as expectativas de cada um e o que cada um está falando. Então, pensem, isso aí fica um mapão gigante. E daí aqui um ponto importante da gente saber, antes da gente ir já para o relatório, é que é onde fazer isso. A gente já trabalhou com algumas empresas onde a gente pôde ficar dentro das empresas também para fazer a parte da compatibilização. Então, a empresa reservou para nós uma sala onde durante os dias da compatibilização a gente ficou com toda a nossa equipe lá dentro. Se isso é possível, é sensacional. Sensacional, tá? Porque daí a gente já deixa lá todas as informações, a gente sai colando post-it e é muito engraçado, porque a gente realmente usa as paredes para colar os post-its, usa os vidros das janelas para colar os post-its para criar esses quadros. Quanto mais espaço a gente tiver nesse momento, melhor é para a gente visualizar tanta informação, porque começa a ser muita coisa mesmo.
Agora, se não é possível você ficar dentro da empresa, do seu cliente, se não tem espaço, a gente sabe que às vezes salas de reuniões têm um uso muito intenso hoje em dia, né? Volta para o seu escritório, se você puder deixar um espaço específico no seu escritório para isso, melhor. Se não, como o que aconteceu agora, que para nós foi uma nova experiência, a gente está cada uma na sua casinha, não tem um canto. Então aqui realmente minha casa virou o ponto aonde eu esparramei todas essas coisas, todos esses post-its, essa mesa de reuniões, essa mesa de jantar aqui onde eu estou agora, é o que virou o ponto de fazer essa compatibilização, tá? Então isso vai depender. A gente realmente indica que talvez o melhor que a gente já fez até hoje, o melhor resultado que a gente teve foi fazer isso no cliente também. Bom, e daí sim, daí a gente começa a chegar na estrutura do nosso relatório final, então que seria o nosso sexto passo do método da qualidade corporativa, que é pegar todas essas informações que até então é só a gente que está entendendo, porque vai ter a nossa letra, vai ter a nossa forma de organização, e juntar isso para uma linguagem mais profissional, mais corporativa, uma estrutura de relatório que a gente não só vai estruturar isso online, como a gente costuma também entregar impresso para o cliente e fazer uma apresentação deste material, tá? Quem estiver no treinamento vai receber um roteiro do que precisa constar nesta apresentação do relatório. Então, quais são cada um dos slides que a gente vai fazer. Mas, de uma forma geral, eu trouxe aqui 3 pontos que precisam aparecer nesse relatório. A gente sempre começa falando qual foi a metodologia adotada. Por quê? Para quem que a gente vai apresentar esse relatório? Muitas vezes, a gente não consegue falar de novo com todo mundo que a gente já conversou. Então, aqui é o momento que são aqueles diretores que nos contrataram, é aquele presidente da empresa, é aquela liderança maior, é aquela pessoa para a qual a gente tem que prestar contas, vamos dizer assim, tá? E essa pessoa, muito provavelmente, ela vai compartilhar depois esse relatório com outros. E se a gente simplesmente chega já botando os dados, se a pessoa não entende qual foi a metodologia utilizada, como que a gente construiu todos os resultados, ela nem vai dar valor e talvez ela nem vai entender. Então, a gente precisa, sim, ter um primeiro momento para explicar como que foi feito tudo isso, até porque é algo novo. Depois, a gente precisa apresentar, então, o levantamento desses dados, e aqui vai entrar muito aquela relação das personas, então, quem são as pessoas que participaram de todo esse levantamento, qual é o nível de satisfação e expectativa delas, e daí depois a gente chega nessas conclusões, tá? Que podem ser conclusões, simplesmente a conclusão final, a compatibilização de todos os resultados, ou podem ter comparativos. Nesse caso, eu até peguei um exemplo, que a gente já tinha feito 2 trabalhos para uma empresa e a gente comparou esses 2. Depois a gente chega numa lista de estratégias, que são estratégias de projeto mesmo, e essa lista, nós vamos defender ela. E nós vamos defender com uma lista de benefícios. O que a empresa vai ganhar fazendo essas estratégias, aplicando essas estratégias. E daí, a partir disso, a gente chega numa lista de sugestões de viabilidade. O que considerar no projeto arquitetônico. Por isso que isso aqui é um passo pré-projeto, tá? Eu vou entrar em cada um dos itens agora, só para ficar um pouquinho mais fácil de entender. Então, o que precisaria aparecer na metodologia? O passo a passo que foi feito até então. Que são aquelas etapas iniciais, aqueles passos iniciais do nosso processo, que então envolve coleta de informação geral, isso que pode ser uma primeira etapa, né, que é desde o nosso levantamento físico do espaço, é a coleta de informação com as lideranças, naquela primeira reunião, por exemplo. Depois, coleta de informações sobre os colaboradores, e aqui vai entrar toda aquela parte de entrevistas, né, a pesquisa online que a gente fez, então todas as informações fisiológicas, inclusive as coletas de informações fisiológicas que a gente fez. Depois, a gente explica o que é a metodologia do Design Thinking, como que a gente aplicou essas sessões de visioning, e daí, por fim, a gente mostra, né, que foi a etapa de analisar tudo isso e registrar esses resultados e fazer esse relatório. Isso aqui pode variar, essas etapas, obviamente, pode ser algo mais personalizado, que eu trago como um exemplo. E daí, como que a gente apresenta isso num relatório? É super bacana se ao longo do processo, lá desde o nosso passo 2, vocês conseguirem ter um levantamento fotográfico do que vocês estão fazendo. E a gente faz isso também, tá?
E é muito legal, porque daí a gente constrói visualmente para as pessoas um remember de como que tudo funcionou. Então, é claro, tenham cuidados, por exemplo, na hora de fotografar a parte das entrevistas, tenham cuidado para não pegar os rostos das pessoas, a gente já falou sobre isso, né? Na parte do levantamento físico também, cuidado para não pegar nas fotos o monitor das pessoas. Então, assim, alguns cuidados básicos, mas é legal a gente ir registrando. Inclusive, é parte da compatibilização, porque às vezes, se a gente está trabalhando no escritório, o cliente nem está vendo como que a gente está compatibilizando tudo isso. Então, é legal a gente tirar fotos, fazer vídeos do que a gente está fazendo, como que a gente está chegando, esse mundaréu de post-it. É muito legal o cliente ver isso, né? Porque ele entende que a gente não tirou do nada. A gente realmente se dedicou um tempo a fazer isso, tá? Bom, sobre a parte do levantamento, então, de dados, né, a segunda parte que tem que aparecer no nosso relatório, a gente precisa deixar claro quem são as pessoas que participaram de todo esse processo e que são, então, as personas que a gente identificou que existem circulando nesses ambientes, assim como a questão da satisfação e das expectativas das pessoas. Isso tudo a gente apresenta através ou de gráficos, então com nível de satisfação, ou então de frases que as pessoas vão falar e a gente vai redigir, vai incluir isso no relatório, ou daquelas informações que vieram lá dos formulários online, que elas mesmas escreveram. Então aqui é o momento da gente colocar tudo que a gente levantou de dados sobre as pessoas e a satisfação delas com os ambientes. Também gosto muito de, na hora de organizar, vocês vão ver isso depois no roteiro desse relatório, da gente organizar todos esses levantamentos de dados de acordo com os ambientes, tá? Então, assim, quando tem lá as pessoas falando sobre o refeitório, já logo colocar uma foto do refeitório, para que o cliente final, aquela liderança para quem a gente está apresentando, no momento que a gente está falando, o cara dizer, o refeitório não tem ar-condicionado, isso é muito desagradável, que ele enxergue ali que não tem os aparelhos de ar-condicionado. Por mais que ele utilize aquele espaço, tem coisas que as pessoas às vezes não se dão conta. Então ela fica dizendo, mas como não? Mas tinha chuveiro, não tinha? Então é bom a gente ilustrar também com as fotos aqui, tá? E daí, o passo final, então, desse relatório, que na verdade é um passo extremamente importante, extremamente valorizado, por isso que a gente pode vender esse serviço até o relatório, é a parte que a gente vai demonstrar toda essa compatibilização de resultados. Isso significa, de uma forma prática, uma lista de estratégias, tá? Nesta lista, logo ao lado, a gente vai ter a lista de estratégias, ao lado nós vamos ter a lista de benefícios para cada uma das estratégias que for do desafio que for resolvido, o que a empresa vai ganhar com isso? O que o cliente vai ganhar? O que as pessoas vão ganhar? E aqui é o momento da gente trazer, inclusive, as evidências neurocientíficas, tá? E depois, a gente cria uma outra lista de sugestões de viabilidade. Como que a gente acredita que isso pode ser, que isso realmente pode ser aplicado no projeto. E por que eu falei que isso aqui pode ser vendido separadamente, tá? Até aqui, até esse relatório, até aqui. Porque daqui a pouco pode entrar um outro escritório trabalhando no projeto. Isso a gente faz aos montes. Então a gente trabalha até aqui e daí vem outro escritório, recebe essa lista, que é maravilhoso, recebe uma lista já do que a gente vai, o que deve ser considerado no projeto. Desmembrando um pouquinho mais o que é essa lista, tá? Essas listas de estratégias. Essa compatibilização de resultados, a gente vai chegar nesses pontos, vai gerar uma lista de desafios, principais desafios a resolver. Por exemplo, um item pode ser assim: não existem espaços para os colaboradores se divertirem e relaxar. Pode ser um item. É um desafio para ser resolvido. E aí, a gente precisa depois montar a sequência da lista com benefício. O que a empresa vai ganhar de ter? Por que pode ser interessante, nesse caso, ter um espaço para divertir e para relaxar? A quantidade de itens dessa lista vai variar, não tem. A gente já fez alguns relatórios que tiveram 6 itens, a gente já teve relatórios que tiveram 20 itens, então não tem um número mínimo. Ai, gente, agora que eu vi as perguntas aqui, não estava enxergando antes, já vou responder, tá? O ideal aqui já é dividir por ambiente, se isso é possível, já divide aqui, ou por setor da empresa, né?
e organizar essa lista conforme a hierarquia baseada nos benefícios. Porque o que é bem comum de acontecer? É bem comum da gente identificar desafios que às vezes nem as lideranças imaginavam que existiam. E a gente sabe que no momento de uma contratação de projeto, a gente precisa já saber quanto de budget, quanto que a empresa tem para investir numa mudança física. E daqui a pouco vai chegar em tantos desafios aqui para serem resolvidos que não vai dar para executar tudo isso no primeiro momento, simplesmente porque não tem dinheiro. Bem comum isso acontecer. E é por isso que a gente precisa já chegar numa lista com uma hierarquia do que é mais importante ser resolvido. Porque daí, ok, tem um budget X lá e dá para fazer só os 3 primeiros itens, tudo certo. Mais ou menos você sabe que a partir desses primeiros 3, que são os principais, depois a empresa pode se organizar para concluir, continuar a lista conforme o budget que tiver, tá? Tá, deixa eu dar uma lida aqui nas perguntas e daí a gente já vai para o próximo passo. Não consegui entrar no grupo do Telegram. Ah, Grazi, não está no grupo do Telegram. O grupo do Telegram, tu já está inscrita no método? Depois escreve para mim, tá? É para quem já está inscrito num método. Bom, funciona como um diagnóstico? Bah, gente, eu devia ter visto antes, né, que as perguntas, desculpa, porque agora não sei sobre o que vocês estão falando, deixa eu ir de trás para frente. Legal, super estratégico, não deixar o diretor nem pensar se fica autoexplicativo e explícito já ter a foto do ambiente em questão. Eu normalmente mostro também as opções de projeto que não são boas, não funcionam. Aí já ganhamos tempo. A Camila está escrevendo, a Camila Ribeiro. É bem legal mesmo a gente já ilustrar com as fotos para já bater o olho na hora e entender o porquê dos gaps que foram levantados, os desafios que foram levantados. Achei interessante essa tua ideia de já mostrar algumas opções. Eu, na verdade, a gente não chega a entrar aqui já em decisão de projeto. A gente depois vocês vão ver que a gente sugere fazer uma lista de possíveis viabilidades para o projeto, mas a gente não diz exatamente como fazer, até porque precisaria baixar a cabeça no projeto, né, que é um tempo a mais que iria entrar depois. Mas legal essa tua ideia. Bruna, quando vocês falam do perfil dos profissionais, são somente os que participaram das entrevistas ou uma análise de perfis dos profissionais da empresa como um todo? Super bacana essa tua pergunta, Bruna. Como que a gente faz aqui? Aquelas informações que envolvem a questão da satisfação das pessoas, que envolvem a questão da rotina das pessoas, tudo isso a gente só consegue com as que participaram, né? Porque a gente pega, assim, informações de idade, informações gerais, idade, sexo, isso tudo a gente coleta com a empresa. Mas chegar a ponto de, que nota você dá para cada ambiente, ou o que deveria ser melhorado, tudo isso a gente só consegue com as pessoas que participaram. Então, como que a gente deixa isso claro? É bem legal essa pergunta, tá? Lá embaixo, sempre, junto aos resultados, a gente coloca, tipo, um descritivo de como que a gente chegou. Isso a gente simplesmente copia e cola e põe em todos os slides. Então, a gente põe quantas pessoas participaram das entrevistas presenciais, quantas participaram da online e quantas que foram consideradas no todo da empresa, tá? Com as informações que a empresa nos mostrou. Então, a gente deixa claro que, porque às vezes acontece assim, ó, já aconteceu conosco, tipo, pouquíssimas pessoas preenchem o online. E daí também, faltou um trabalho da empresa de reforçar que aquilo era importante, porque a empresa que disponibiliza, é a que manda, a gente cria o formulário, gera o link e pede para a empresa divulgar. Porque às vezes ou a empresa não divulga direito, ou, sabe, não mostrou valor para aquilo. E daí também é interessante a gente deixar claro isso. Deixar claro, não participaram tantas pessoas porque também não houve tanto envolvimento. Então a gente sempre descreve ali embaixo, tá? Camila Medrado perguntou, vocês colocam o grupo de personas ou nome? A gente nunca coloca nome de pessoas aqui. Nunca, nunca, nunca. A gente define, lá nas nossas personas, a gente cria um nome fictício, tá? Que é a persona A, persona B, persona C. Mas a gente não põe o nome real de ninguém. A gente nunca apresentou o relatório, aquelas fichas assim, com o nome. Fulana disse isso, fulana disse aquilo. Mas eu coloco assim à disposição, a gente é bem transparente com o cliente, né? Nesse relatório, então a gente não põe nome de ninguém, mas eu deixo à disposição. Se depois vocês quiserem olhar as fichas, fiquem super tranquilo quanto a isso. No relatório não tem nadinha de desenho, Camila. Nadinha de desenho. Nadinha de desenho.
Priscila, o modelo de pesquisa online pode ser o roteiro do módulo 1 do curso de especialização em ambiente de trabalho ou é algo diferente? O modelo da pesquisa online pode ser o roteiro. Ah, legal, Roberto. É que no módulo 1 do curso de projetos, a gente tem uma parte que a gente faz uma dinâmica para criar juntos um briefing, né? E daí esse briefing, ele envolve as 4 categorias que a gente faz, sim, que a gente usa sim como base, Roberta, nessa pesquisa online. Só que toda pesquisa, seja online quanto as perguntas, a gente sempre dá uma personalizada para a empresa, tá? Então nunca fica tão igual. A gente usa uma única como base, mas aí a gente sempre personaliza de acordo com a empresa, tá? E a Silene tinha perguntado, funciona como um diagnóstico? Não me lembro exatamente sobre o que era isso, Silene. Se tu quiser só me contextualizar melhor, daí eu já te respondo. O que mais? Esses relatórios deixam muito claros os problemas da empresa e, com isso, direcionam por qual ambiente iniciar. Assim, não é necessário fazer o projeto todo de uma vez, mas sim de acordo com o orçamento. É isso, Priscila. É exatamente. O resultado dele é tão legal, gente, esses relatórios. A gente mesmo até fica, meu Deus, que demais isso! Porque fica tudo muito claro. Fica muito claro. E fica muito claro para o cliente também. Então, assim, antes de tomar qualquer tipo de decisão de projeto, e por isso que a Camila brincou, não faz nenhum desenho, nem te arrisca a fazer um desenho, porque aqui não é o momento disso. É o momento de tu estar com a cabeça aberta para, de novo, sem julgar, com muita empatia, receber as informações. E a partir dessas informações que você recebe, que você vai definir esse programa de necessidades para o projeto. Na verdade, é isso. É um programa de necessidades que a gente está criando aqui. Então, é muito legal. A persona teria relação com a atividade das pessoas, Marisabel? Sim, as personas, elas também são divididas de acordo com as atividades delas, tá? A gente divide tanto pela atividade que ela executa, quanto pela faixa etária que ela tem. Uma dúvida, vocês já fizeram entrevistas em grupo ou melhor individualmente? Já fizemos em grupo, Bruna. Grupos, às vezes, que aconteceu de ter a liderança e os seus profissionais junto ali, que trabalham junto. A gente não achou que foi muito bom. A gente sente que as pessoas ficam um pouco intimidadas a falar. Quando é só grupo de colaborador, ou seja, todos têm o mesmo cargo, fica um pouco mais flexível, mas ainda assim, como a gente acaba entrando em questões pessoais nas nossas conversas, né? Tipo assim, me conta a tua vida, como é que tu começa teu dia, blá. Tem gente que fica um pouco assim, constrangido de se abrir às vezes com algumas outras pessoas, sabe? Então, a gente gosta mais de fazer elas individuais, mesmo que a gente não consiga fazer com tantas, mas ao menos as que a gente conversa são conversas mais sinceras. Muito interessante esse método, fiz algo semelhante dentro de uma consultoria de negócios, porém bem mais superficial no que imaginei que poderia também servir com base de projeto. Eu fiz um diagnóstico da empresa. Legal, Silene. Por isso, gente, que lá no primeiro passo eu passei para vocês tantos livros que no primeiro momento não são de projeto, mas que a gente pode e deve utilizar como base para isso, entende? Por que não utilizar um processo que já existe dentro de, por exemplo, um diagnóstico de uma empresa, como a Silene disse, e trazer isso para nós? É sensacional. Tem uma quantidade mínima de pessoas para que o resultado seja alcançado. A gente costuma falar em 20% dos colaboradores nas entrevistas presenciais, tá? A gente está trabalhando agora com uma outra empresa que a gente vai começar um processo, que é uma empresa que tem 7.000 colaboradores. Vai ser muita gente, 20%. Então, provavelmente, nesse caso, a gente não vai conseguir. E daí a gente vai intensificar a parte do online para um máximo de pessoas. Imagina, 7.000. Imagina a quantidade de informações que a gente não vai coletar daí. E daí é legal já ter esse número antes, tá, gente? Isso aí faz parte, inclusive, do orçamento para fazer esse tipo de serviço. A gente saber quantas pessoas tem na empresa. Porque isso vai determinar a quantidade de dias que a gente vai trabalhar. Seja dias de fazer entrevista, seja dias de compatibilização. Isso leva tempo, a gente precisa considerar esse tempo, tá? Não é uma coisa que você vai fazer numa tarde, não é mesmo. É dias. Então, lembra que lá no início eu falei, olha, essas consultorias, elas podem ir até esse módulo, levar uma semana, 10 dias, mas depende, se caso dessa empresa aí que a gente vai trabalhar, que tem tanta gente, a gente já está estimando 20 dias de trabalho. Então, já é um outro, né? Porque são mais pessoas.
Qual média de tempo se leva para fazer todo esse processo? Ah, Rubem, eu acho que foi exatamente o que eu falei agora, né? A gente estava em transmissão de pensamento. Deixa eu ver de o que está surgindo de pergunta aqui no Instagram também. E o pessoal do Instagram vai terminar minha bateria aqui, infelizmente. E já vai terminar 1 hora aqui também. Deixa eu só responder a Ju aqui. Ju, com esse processo, o colaborador se sente parte do processo da empresa? Sim, Ju, muito isso, muito. Vocês já vão ver isso nas próprias entrevistas. As pessoas dizem, nossa, que legal que vocês estão fazendo isso, é muito legal. Acredito muito nesse formato, tive empresa durante 20 anos e com certeza esse processo será um grande diferencial. Tá, Segura, já aconteceu da empresa não realizar as alterações propostas nesse relatório? Já, e é legal você ter falado isso, porque isso vai impactar, inclusive, nesse próximo passo que eu falei aqui, que é a da gente organizar essa lista do que ser resolvido em uma hierarquia. Então, se realmente não dá para realizar tudo no primeiro momento, ao menos deixa descrito o que seria ideal. E daí vai por partes, vai pelo que é mais importante nesse momento, tá? Com essa dedicação toda, um projeto por vez. Verônica, é por isso que a gente quer fazer uma rede, entendeu agora? Entendeu? E tem muita empresa para a gente fazer isso, tá? Tem muita empresa que quer isso. Então, vem com a gente. O pessoal do Instagram tá terminando aqui 1 hora. O Instagram daí, ele derruba a live depois de 1 hora. Então, venham para o Zoom, só entrando ali no link do método e se inscrevendo. Bom, depois que a gente fez essa lista, fizemos uma lista com essas devidas hierarquia, do que precisa ser resolvido. Então, vai estar dizendo ali, não tem espaço para de área de descompressão, sei lá, o refeitório não é bem climatizado, né? Então, você vai chegar nessa lista. Qual é o nosso papel aqui agora? A gente tem que defender essas ideias. E a gente tem que justificar o porquê dessa hierarquia. E isso a gente consegue fazer através de uma lista de benefícios. Então, para cada uma das estratégias, a gente vai dizer o porquê. Simples assim. O porquê. E esses benefícios, a gente vai levantar essas informações tanto lá das sessões de Design Thinking, lembram que naquele quadro resumo, que os próprios colaboradores e as lideranças definiram, deixa eu só compartilhar aqui, deixa eu salvar, definiram como mais importantes, lembram que daí tinha um outro lado do quadro que a gente pedia para eles defenderem, por que é importante? E ali era o momento, inclusive, da gente questionar eles, né? Para dizer, não tem área de descompressão, eu quero ter porque tá na moda agora ter a sala dos puff. Não, isso aí não é uma justificativa, né? Por que vai ser bom para você sentar naquele puff e relaxar por um momento? Tentar chegar mais embaixo, na essência mesmo, né? Porque daí sim a gente tem um argumento para daqui a pouco, sei lá, o diretor vai dizer, que bobagem esses puff, para que vocês estão botando isso? Não, mas peraí, né? Tem um argumento para isso. Então, é esses argumentos que a gente tem que trabalhar aqui. Quais são os benefícios? Um benefício, por exemplo, pode ser, sei lá, que nem a gente tinha dado o exemplo antes, que não tinha espaço de descompressão, então pode ser, ok, o benefício é ambientes de descompressão impactam no humor, na diminuição do cortisol no corpo, conforme pesquisa no anexo XYZ. E daí a gente anexa essas pesquisas. E daí isso começa a ficar muito legal, porque tudo começa a ter base para as coisas. Não é da nossa cabeça que saiu isso. Então, a gente pode e deve, sim, aqui trazer essas evidências científicas. Aqui a gente pode, e quem já fez o treinamento lá do NeuroArc Academy já sabe um pouquinho como fazer isso, como buscar essas pesquisas. Aqui também é um momento que a gente pode trazer, por exemplo, as bases que eu falei antes das certificações. Então, por mais que a empresa não quero tirar uma certificação ambiental, ok, mas a gente está utilizando aqui os critérios que são utilizados para uma certificação, para garantir a questão da sustentabilidade. Então, é isso, a Camila está escrevendo amarrar em evidência. A gente amarra em argumentos. E aí vai muito da decisão do cliente, que nem tinham perguntado ali no Instagram, mas já aconteceu do cliente não fazer? Tudo bem, vai acontecer dele não fazer algumas coisas, mas ele já vai ter consciência do que ele vai estar perdendo com isso, né? Como que isso vai estar impactando. Então, a quantidade também dessa lista de benefícios, ela vai variar de acordo com a quantidade e os desafios que tem para resolver, e identificar o que a empresa vai ganhar com a resolução desses problemas citados, que são esses benefícios, e também o ideal já é dividindo por ambientes, tá? Esse processo dura quanto tempo? A Camila está perguntando, antes de começar a projetar.
Depende do que a gente falou ali, da quantidade de pessoas das empresas, tá? Esse é um critério, inclusive, que influencia no orçamento deste trabalho. A gente tem feito essas consultorias em média de 7 dias, 10 dias. Mas agora é o caso que nem eu falei, se tem antes uma empresa que tem um número de colaboradores maiores, a gente vai levar mais dias, tá? Mas a gente procura... E daí, gente, isso é 7 dias seguidos, é full time o negócio. É a equipe trabalhando nisso, com a cabeça nisso. E isso também é muito legal, porque a empresa vê o quanto a gente está vestindo a camisa dela. E a gente está pensando só nela naquele período. Então, isso é legal para nós também, começar a trabalhar dessa forma. Às vezes a gente se envolve com tanta coisa, e daí já adianto para vocês, é difícil pegar agenda. Você separar uma agenda que eu tenha lá 4, 5 pessoas da minha equipe só dedicadas a isso. Mas é por isso que a gente quer ter uma rede, tá? Que a gente possa dividir em mais equipes. Me senti mega superficial agora nos projetos, Camila. Ai, amada. Mas isso aqui vai te dar uma base incrível. Eu tenho certeza que tu já tem uma boa base para os teus argumentos, mas tu vai ver que a partir de listas como essa vai ficar ainda mais fácil de defender essas ideias. Para pequenas empresas funciona também, funciona super, Rúbia. Super! Aliás, pequenas empresas, eu acho que é ainda mais interessante, porque daí você consegue realmente conversar com todas as pessoas. A gente já fez escritórios, uma imobiliária que eram pouquíssimas pessoas, que tinham 5 ou 6 pessoas, e a gente conseguiu fazer um trabalho extremamente profundo, valorizou muito os profissionais, foi muito legal. Vocês fazem trabalho para a empresa ou pode ser para um setor? Pode ser para um. A gente já fez com setores, Sheila. Só para um setor. Já fizemos isso também. Tanto que o exemplo que eu mostrei ali, eu até tinha esquecido de tirar, que a gente fez. Depois a empresa nos contratou para o outro setor, e daí a gente fez um comparativo dos dois setores, que era essa conclusão que eles queriam chegar, porque eles querem fazer um novo espaço que vai abrigar tanto as pessoas de um setor quanto de outro, e eles queriam identificar o que eram pontos em comum das duas. Tá? Bem imersivo, bem imersivo. Pri, fiz entrevista para uma empresa e nem todos os itens levantados foram validados, executados. Como vocês gerenciam essa expectativa das pessoas que fazem a entrevista, mas não terão a sua solicitação entendida? Já passaram por isso? Bruna perguntando. A gente já passou até no curso da Alemanha que já fez, eu já contei algumas histórias bem traumáticas que foram para mim, assim, de equipes de profissionais que acabaram até criando uma grande resistência depois na mudança física, porque eles estavam insatisfeitos com aquilo, com o que tinha acontecido e tal. O que daí eu mudei no meu processo de projeto, tá? É de tentar nessas conversas evitar ao máximo, por exemplo, a pergunta do que você quer aqui, ou não é esse o objetivo da entrevista. O objetivo da entrevista é tentar se botar no lugar dele e entender como ele está percebendo o ambiente. É isso. E evitar ao máximo que ele chegue pedindo as coisas. A gente sabe que isso acontece, né, Bruno? Tem gente que, me chamaram para fazer uma conversa sobre ambiente físico, vou falar que tá faltando isso, e chega mesmo. Eu já cansei de pedir lá para botar mais ventilador, para não sei o quê, para não sei o que lá. Ouve, absorve, não fala nada nesse momento, né? Tanto que muito desses processos essa primeira parte, a gente nem fala que a gente vai fazer uma mudança na empresa. Isso tem que ser combinado até antes. Acho que lá na pré-aula acho que até comentei, mas isso é bem importante, gente. Alinhar antes com a direção, com os diretores, com quem está te contratando, o que você pode falar. Porque às vezes é melhor não falar nada, nem falar que vai ter intervenção física na empresa, sabe? Você está lá como uma consultora para entender a relação da pessoa com o ambiente, e é isso. E daí fica uma conversa um pouco mais neutra, sabe? Como os clientes aceitam esse tempo para análise de dados e desenvolvem o projeto? A maioria dos projetos que desenvolvo querem um prazo super apertado. Fazemos a reunião inicial e até entregamos um relatório como alinhamento, mas isso é superficial e sempre... Pois é, Gleu, amada, por isso que a gente tem que mostrar que isso é um serviço diferenciado, tá? E assim, o que eu tenho visto? Quando eu falo que eu preciso de uma semana para fazer esse trabalho, normalmente, ao menos das nossas experiências, não tive aquilo, mas como uma semana? Não, ok, uma semana, vou ficar dentro da tua empresa, vou estar trabalhando full time aqui para você, porque a gente vai adiantar
Na verdade, a gente vai adiantar, depois que a gente concluir isso aqui, a gente adianta o nosso projeto. E não só adianta, porque a gente já pode sair desenhando, então a gente já pulou toda aquela etapa de briefing e tal, a gente já pulou. E nós vamos falar sobre isso semana que vem, tá? Que daí já é na parte de desenvolvimento do projeto. A gente pula essas etapas, como a gente também evita depois ter que refazer etapas de projeto. A gente já sai com ele todo mais redondo daqui. Todas as pessoas do seu escritório que fazem essas entrevistas são arquitetos ou profissionais de outras áreas? Legal, Rúbia. Há de outras áreas, sim. E eu acho bem legal se vocês tiverem como levar profissionais de outras áreas também nessas entrevistas. Como que a gente faz hoje? Eu tenho na minha equipe tanto profissionais da área da administração, quanto da área da psicologia. Então, é bem legal essas trocas, porque depois, na hora de compatibilizar, é engraçado que, obviamente, cada um faz as suas anotações mais para o seu lado e traz daí mais os seus insights, mas daí essas trocas ficam muito ricas, fica muito legal. O cliente normalmente não sabe como é o processo de projeto. Acredito que esse treinamento seja justamente para ajudar a educar o mercado. Exatamente, Camila. E por isso que aquele passo inicial que eu falei para vocês, que a gente vai ver no treinamento online, inclusive no dia 25 de abril, ele é tão importante, tá? Para a gente aprender como apresentar esse processo. Justamente para valorizar isso. Essa etapa interna na empresa é muito bacana, é importante o cliente realmente ver a atuação. Camila, é até ridículo, né? Porque é aquilo que a gente falou, eles acham que, às vezes, eles acham que a gente não trabalha, que a gente volta pro escritório, fica passeando e tal. É simplesmente fazer o que a gente fazia no escritório, só que lá dentro. Faz uma diferença danada. Até porque os processos internos deles geralmente são assim, né? Ó, isolam a sala específica para os projetos importantes, a equipe fica lá reunida, é isso. Então, por que na arquitetura não pode ser assim também? Tá, vamos adiante, então, só mais um último passinho que eu queria passar para vocês, que é legal, isso aqui eu já me esqueci de falar, também vocês vão receber uma lista de fontes, tá? Que a gente indica para trazer essas referências neurocientíficas. Isso, quem estiver participando do treinamento vai receber essa lista. Bom, e daí o último ponto, então, depois que a gente faz a lista dos desafios a resolver, a lista dos benefícios, agora é o momento da lista de viabilidade do projeto. Então, esse é o único momento, e a Camila que tinha falado antes, você não faz um risquinho no papel, a gente não faz um risquinho, mas aqui é o momento que agora a gente pega a nossa cabeça de arquiteto e designer e diz, ok, como é que eu faço isso ser possível? Óbvio que a gente não desenha, então a gente não entra num detalhe, mas a gente supõe o que poderia ser interessante de acordo com os dados que a gente levantou aqui. Então, um exemplo de uma sugestão poderia ser avaliar a possibilidade de recreação, sinuca, ping-pong, TV, não sei o quê, próximo ao refeitório. Porque a gente já entendeu, a partir desse levantamento, que as pessoas, depois que elas comem, elas têm um tempo ocioso, e provavelmente esse tempo é que elas vão utilizar, e é legal ter algo próximo, então, para que a pessoa realmente utilize. Daí tu vai construindo a ideia nesse sentido. Não peguei, por exemplo, e mensurei isso, é viável, quantas mesas de sinuca vai caber, a gente não chega nesse ponto aqui. Mas a gente pode, já entendendo todos esses dados que a gente vai coletar, sinalizar o que seria viável e que seria ideal, tá? Então, identificar como inserir esses benefícios no projeto arquitetônico, então como colocar tudo isso em prática. A quantidade de sugestões também vai variar conforme a lista lá dos benefícios e a lista dos desafios a resolver, e também é bom a gente já começar a olhar por ambientes, tá? Então, o resultado disso é um relatório escrito com ilustrações, principalmente de fotos e de imagens, gerais e ícones também, a gente gosta muito de fazer bem ilustrativo tudo isso, e daí lá os últimos slides vão ser listas. E cliente também adora lista, isso é muito legal também. Então a gente põe ali as listas escritas do que vai ser, do que seria o indicado, as estratégias do projeto. Show? É muito legal, gente. E poder começar um projeto arquitetônico com esta lista é melhor ainda. É melhor ainda. Antecipa muita coisa, né? Justifica muita coisa. Então, chegando no nosso final dessa pré-aula, a gente falou sobre o nosso passo 5, compatibilização de resultados, o nosso relatório final. Como eu falei para vocês, entrou um bichinho aqui. Como eu falei para vocês, existem vários itens, tá? Eu peguei alguns, mas depois no nosso treinamento a gente vai poder entrar com mais profundidade. Eu quero mostrar para vocês todo um exemplo de relatório que a gente
já desenvolveu, para ficar bem claro, palpável tudo isso. E semana que vem nós vamos falar novamente sobre mais 2 passos. Então a gente vai falar sobre a parte do desenvolvimento do projeto e da entrega do projeto. E considere entrega como todas as entregas. Se quer dividir por etapas, as entregas intermediárias também. Como fazer isso, tá? Depois a gente tem mais 2 pré-aulas, que daí vão ser dos módulos separados, porque a gente acredita que são assuntos que tem muita coisa. Então o acompanhamento pós-projeto é uma coisa que pouco se fala e a gente quer muito começar a falar um pouco mais sobre isso, desenvolver isso junto com vocês, e o aprendendo de fora para dentro, que é fantástico, porque é a forma como a gente vai evoluir depois de todo esse processo. Deixa eu dar uma lida mais. Vamos botando ali se tem mais perguntas, tá, gente? Pri, no lugar de um layout que ainda será desenvolvido, poderíamos fazer um mapa setorizado com manchas, já considerando alguns tamanhos e áreas e as proximidades entre elas? Super, Roberta. Super. Tipo, como se fosse um projeto novo, né? E não uma reforma. E é interessante daí, só quando é um projeto novo, a gente já aplicou o método com projetos novos, quando não se tem as pessoas, tá? E daí esse é um caso diferente, a gente vai falar também sobre isso no treinamento, quando não tem as pessoas ainda. Tipo, uma nova empresa que vai começar, uma nova loja, ou... Ok, o que vai mudar? Você já vai ter que, junto com o cliente, identificar como serão essas possíveis personas. E normalmente o cliente vai ter já isso claro, ele já vai saber mais ou menos qual é o perfil de profissionais que ele quer contratar para trabalhar lá, qual é o perfil de cliente que ele vai ter. Então a gente consegue já simular dessa forma. Eu, inclusive, já fiz entrevistas, olha que louco que a gente já fez. Mas a gente já fez, inclusive, entrevistas com possíveis futuros colaboradores de um cliente. Tipo, as pessoas que ele estava entrevistando, ele disse, vocês não querem entrevistar junto? Daí vocês já vão conhecer as pessoas, e daí a gente participou das entrevistas de emprego, inclusive. E foi bem interessante. Então, acho que é bem legal, Roberto, ter trazido isso. É válido, sim, porque fica claro aqui, daí, quais são as necessidades, mesmo sem ter as pessoas. Quais seriam as principais necessidades, quais seriam as áreas, a gente consegue, sim, chegar nisso. Amei o formato da aula online em abril, legal. Imagino que esse método elimine alterações de projeto. Rúbia, é isso, e é isso que a gente daí tem que botar na ponta do lápis e mostrar para o cliente, tá? Porque na hora que a gente vai apresentar isso aqui, a gente tem que mostrar que isso, na verdade, é um processo de projeto diferente. A gente vai chegar lá no final na mesma coisa, tá? Nós vamos chegar no projeto arquitetônico, na execução desse projeto, depois nós vamos lá medir a satisfação. Só que o processo vai ser diferente. Então, vai evitar aquele monte de mudança de projeto, de alteração de projeto que você colocou. Nós estamos antecipando tudo isso. E estamos fazendo uma etapa com muito mais profundidade, que vai nos dar muitos mais argumentos. Vocês vão ver que até diminui aqui, ó, a nossa lábia de ter que defender as coisas depois. Porque daí tudo a gente já pode mostrar conforme o relatório, conforme a necessidade do relatório. Fica muito mais fácil o nosso trabalho. É muito mais leve trabalhar assim. Bem legal. Certo? Então, chegando no nosso fim. Save the date aí para as nossas datas, 25 de abril, então estaremos juntos para um café da manhã online aqui, quase horário do almoço, é um sábado, tá? E dia 27 também é um sábado de junho para o nosso presencial. Mas esse processo faz toda a diferença, porque no fundo sempre acham que é apenas um desenho. É isso, né, Pri? E é isso que valoriza mais. Que bom, obrigada por compartilhar. Que bom, gente. Ai, fico bem feliz. Vocês estão bem, hein? Como é que tá esse momento aí de vocês? Sabe que tá sendo uma oportunidade até da gente reavaliar muita coisa, por isso até da gente inseriu aquele passo zero ali, para a gente poder juntas repensar até a forma de apresentar esse tipo de serviço. Uma coisa bem importante, gente, não sei se vocês estão se dedicando a isso nesse momento, comecem a dar uma olhada nos fluxos de caixa de vocês. A gente está bem dedicada essa semana para fazer isso. Na verdade, a gente começou já semana passada. A gente fazer uma previsão de contas, previsão de contas a pagar. Agora é o momento que a gente tem que ter os nossos números também, a nossa parte financeira muito alinhada, né? Então, aqui eu
Estou tentando compartilhar um pouquinho de técnica de processo de projeto, mas quis trazer esse assunto também para a gente passar por tudo isso de forma equilibrada. Cuidem de vocês também, da equipe, né? Aquela coisa de evitar ficar vendo muita notícia. Eu acho que é um momento que a gente tem que também manter esse nosso equilíbrio emocional, aquele primeiro passo lá. Assistam de novo aquelas primeiras aulas para a gente realmente poder passar juntas por tudo isso, com muito aprendizado. Ó, a Patrícia dizendo, tenso, mas muito aprendizado. Se tem aprendizado, que bom, né? De alguma forma nós vamos evoluir, afinal, é nos desafios que a gente evolui. As aulas ajudam demais, que bom. Gente, contem comigo aí que vocês precisarem mesmo. Vamos fazer essa rede, já começar essa rede agora. Eu acredito muito em redes, eu acho que a gente pode não só depois trabalhar juntas, mas a gente pode manter essa rede para se alinhar também, para passar por esse momento de uma forma equilibrada, tá bom? Amadas, obrigada. Reestruturando a empresa toda, é isso, Gabriela? Que bom, evoluindo. Ótimo, muito obrigada. Bom, amadas, é tudo esse grupo maravilhoso de mulher, eu não sei se tem homem aqui, me desculpa se tiver. Acho que é quase tudo mulher. Bom, super beijo para vocês. Uma excelente noite, um bom início de semana. Domingo que vem estamos de volta. Ai, que lindas mensagens. Beijinho. Boa noite. Cris, querida, beijo. Vera, que bom que você tá aí. Um pouquinho. Com certeza sairei dessa quarentena com mais conhecimento. É verdade, é o momento, né? Escondidinha aqui mais atenta. Que bom, gente. Bom, ótima noite. Beijo.